agora, hein, para entrar nesse jogo. Daqui a pouco a gente vai passar no jogo do Flamengo com calma. Teve reclamação de arbitragem lá também, mas foi o Fernandinho que falou pênalti duvidoso. Daqui a pouco a gente entra em Flamengo e Atlético Paranaense. Todo mundo reclama. O que o Braz quer dizer é o seguinte, isso que o Palmeiras fez e lá e tal, todos eles fazem, mas será que resolve? Eu tô pensando, eu tô lá na CBF recebendo, sou o CNM lá, o cara veio, eu fui prejudicado. Não, né? Pois é, nós estamos tentando melhorar, eu faço uma reciclagem. Aí, tá, obrigado, um cafezinho, aí entra o próximo. Aí vem o cara do Flamengo, o cara do Corinthians, o cara do... Porque aí todos têm motivos. Série C, todo mundo tem motivo, tem um jogo ou outro que se sentiu prejudicado e tal. Agora, quando eles são beneficiados, ninguém vai lá tomar café com o CNM, eu acho não, né? Porque às vezes os caras têm vergonha até e sabem que foram beneficiados. Enfim, com relação ao jogo, eu dizia ontem aqui que achava que para o São Paulo era muito importante, até disse, acho que é jogo para empate, mas se tiver um vencedor, penso que será o São Paulo. E foi com um placar menor. Ah, você também foi, ela foi. Eu queria dizer que eu fui a única pessoa desta mesa que falou que o São Paulo ia ganhar este jogo, tá? Uhum. E poderia sim ser por um placar maior até, né? Que é incrível. Eu acho que ficou barato aí para o Palmeiras nesse 1, que como disse também anteriormente, é uma diferença que dá para tirar em casa, por isso fica aberto para os dois lados. Há vantagem do empate agora é do São Paulo. Mas é uma vantagem ainda pequena, se tratando do jogo ser na casa do Palmeiras. Mas enfim, eu dizia também que eu sim, não estava gostando, não estou morrendo de amores por esse São Paulo, sim, do Dorival, que tem tido resultados, sim, mas eu não estava vendo, assim, atuações tão convincentes toda hora, tal, não. Eu acho que algumas, elas meio que aconteceram sem o tal do merecimento. Não foi o caso ontem, jogo grande, jogo importante, jogo decisivo, e ele chega no intervalo e coloca 3 atacantes, tudo bem, o Caleri teve que sair mesmo e o Luciano também. Como o pessoal do São Paulo se machuca, hein? É uma coisa impressionante. Eles precisam descobrir isso e não é de hoje. Aí sai o Caleri, sai o Luciano e ele vai lá e coloca... O Luciano com problema na panturrilha. Na panturrilha. Mas ele coloca 3 mudanças ofensivas, Pascoal. Ele foi buscar o jogo. A chave do jogo é a mudança do intervalo. Ele foi buscar, ele sabia que em casa tinha que fazer um resultado. E ele Veja isso, está vendo? Nas imagens do segundo tempo, que são essas imagens que a gente está vendo agora, você vai ver 98% das jogadas do São Paulo dentro da grande área. Esse é o lance que o Luan salva em cima da linha, praticamente. Foi o lance mais claro de gol depois daquele lance do Caleri no primeiro tempo, né? A bola que foi tirada, o Rato bate e o Caleri consegue salvar em cima da linha. Perdão, quem salva é o Luan em cima da linha. E depois vem o gol do Rafinha. Mas tem um caso ainda para ser pensado, que é esse golaço aí do Rafinha. A bola raspa na cabeça do Luan e acaba tirando o Everton da jogada. Reparei, vai raspar na cabeça do Luan e vai lá no ferro, né? Como a gente diz na gíria. O Mike, o lateral direito do Palmeiras, ele teve pesadelo essa noite. Como assim? Por quê? O Caio Paulista atropelou. O segundo tempo foi um atropelo do Caio Paulista em cima do Mike. O Mike ganhou todas no físico. Todas. Me lembrou aquela história daquele lateral, ponto esquerda, que combinou com o lateral, um jogo amistoso e tal. Aí o cara falou com o lateral esquerdo, vou dar uma minha, outra sua e tal. Amistoso, Aí na primeira o cara dá uma nele, na segunda o cara dá outra nele, na terceira o cara dá outra nele. Ele falou, peraí, não combinamos. Ele falou, o lateral vira pra ele e fala, aqui todas é minha. Todas do Caio. Todas do Caio Paulista, todas. Ele ganhou todas do Mike. O Mike teve pesadelo com ele. O comportamento do time do Palmeiras no segundo tempo foi alarmante. Não enxergar que o Caio Paulista estava arrebentando o tempo todo, os caras não tomaram nenhuma atitude. Então, Pascoal, eu acho o seguinte, que o Dorival monta uma estratégia que era para Caio e Rafinha segurarem o Piquerez e o Mike. Imaginando que o Palmeiras pôs 3 ali, o Luan meio de volante, meio de zagueiro, mas enfim, 3 zagueiros para liberar esses 2. Acabou acontecendo o contrário, acabou acontecendo isso que o Pascoal está falando. Os 2 laterais do São Paulo é que foram infernizar a vida dos 2 laterais do Palmeiras. Sim. Eu acho que a estratégia do
do Dorival foi vitoriosa. O melhor mesmo. em campo, Dorival. Ele foi bem, ele foi bem. Eu ia tocar exatamente nesse ponto para ouvir o Zinho também, pelo seguinte, a gente fica com a sensação, Zinho, e eu tinha a expectativa de que fosse o contrário ontem, que precisando do banco já desfalcados, o Palmeiras tivesse mais encaixes, mais meninos prontos para mudar, de repente, a partida. Mas o Dorival parece que lida muito melhor com os desfalques, né, Zinho? A leitura dele do jogo foi melhor do que o João Martins, né? Há uma estratégia montada pelo Abel, mas quando vai para o estádio, aí ali na hora do jogo, não dá mais para o Abel trabalhar. E aí a leitura do primeiro tempo, para no intervalo fazer algum encaixe, alguma mudança, já é do João Martins. Não dá mais para o Abel trabalhar, né? Por isso que o Mauro Naves, muito feliz na colocação, está fazendo muita falta. Como também fez muita falta o Rony, o Arthur, o Zé Rafael. Para mim, até o Zé Rafael que faz mais falta. Sim. É o ponto de equilíbrio do meio campo ali. É o primeiro volante. Nem Gabriel Menino, nem o Richard Rios consegue dar essa sustentação defensiva. Tentou com 3 zagueiros. Não foi suficiente. Aí a leitura do Dorival foi perfeita. Ele perde 2 atacantes, coloca 3. Estão com 3 zagueiros, não estão saindo para o jogo. Estão reativos, baixando as linhas, marcando na intermediária para trás. Empurrou 3 atacantes em cima dos 3 zagueiros. E liberou os 2 laterais, como vocês já falaram. Tanto o Rafinha como o Caio Paulista viraram pontas, né? Então, aí o São Paulo, no segundo tempo, foi muito superior e mereceu o resultado. Esse ponto do primeiro volante do Palmeiras, ele é muito, muito delicado, né? O Zé já passa a fazer essa função muito bem. Ontem eu fico com a sensação de que em alguns momentos com a bola o Palmeiras usa o Luan como esse volante e não como zagueiro propriamente, porque não tem mais essa peça. Ontem o Zinho falou que, como sempre, brilhante, né? Com a competência dele. Mentira que você falou. E aí, você não acha isso, não. O Zinho falou, o Luan quando o Palmeiras se vê a bola, ele vai sair de volante, porque quando vier em cima, ele pelo menos está posicionado ali de primeiro volante. Mas quando passou da linha do meio campo, ele vai encaixar como zagueiro, que é para evitar a chegada do time do São Paulo. E foi exatamente isso que aconteceu durante o jogo todo, né? O que me chamou a atenção, principalmente, é que o Palmeiras já completou 6 meses sem ter ninguém para substituir o Danilo. O Palmeiras não tem um substituto para o Danilo há 6 meses e continua sofrendo com isso. É mole achar um jogador igual ao Danilo? Claro que não. Claro que não. O Jean Lucas serve? Se o Jean Lucas serve. Mas precisa saber se cabe no bolso do Palmeiras. Cada um sabe onde é que o sapato aperta. Mas o Gabriel Menino não serve? O Gabriel Menino não é primeiro volante. Sim, mas aí você ele tem segundo volante. Zé Rafael e ele. Isso. Quem faz melhor essa função é o Zé Rafael. O Zé Rafael não jogando, aí fica mais exposto. Fica muito esse exposto. Comentário do Pascoal. Fica muito mais exposto. Porque o Zé Rafael encaixou ali como primeiro. Ele não jogando, aí o Jailson não está com uma condição ainda boa. Já está machucado. Os outros não têm essa característica. Não, eu estou falando numa condição normalzinho. Tendo o Zé Rafael e tendo o Gabriel Menino, não está faltando o cara do Danilo. Aí eu acho que encaixou. Então, aí você não está faltando o cara do Danilo. Não, agora, se for para buscar um primeiro volante, eu prefiro o Wallace do que o Jean Lucas. Então, nesse caso, esses são os nomes que continuam lá. Né? Esses são os nomes que continuam lá. Entre o Wallace, o João Lucas... Se o Palmeiras tem dinheiro para comprar esses jogadores, quem que tem, gente, além do Flamengo? Difícil. Aí eu não sei. Eu acho que é a questão de não querer gastar, né? É uma questão de não querer gastar, não é de não ter o dinheiro. Depende muito do que a presidente do Palmeiras entende como saúde financeira, se o clube tem condições de contratar. Então, como a gente não tem, não sabe o fluxo de caixa do Palmeiras... O que o Flamengo contratou encaixaria como uma luva ali, né? Até tentou, não chegou a o do Ala, primeiro volante. O Flamengo acabou pagando quase que o dobro que o Palmeiras ofereceu para contratar o Ala, né? Então é muito complicado. O Atlético não topou vender para o Palmeiras, mas topou vender para o Flamengo. Por quê? Porque o dinheiro era o maior. Acho que era o dobro? Sim, o Palmeiras ofereceu 3 milhões de dólares, 3 milhões de euros. Não, então é. Quanto que ofereceu o Flamengo? O Flamengo acho que vai chegar a 9. Então deu o triplo. É o mais triplo. até. Então não tinha como competir. Não tinha como competir.
Você dá o triplo do um jogador de 26 anos. Né? É que eu tinha entendido que o Palmeiras tinha chegado a oferecer 5 e mesmo assim não teve negócio, não, né? 3 milhões a conta até onde eu sei são 3 milhões de euros que o Palmeiras ofereceu. Seja como for, tá lá no Flamengo, Então, mesmo que para disputar a posição. E não vai... mesmo que se ele virar titular lá, o Palmeiras podia comprar um que se tornar reserva lá, que vai servir também, entendeu? O Pulgar. Peraí, não dá ideia não, mano. Que é isso? Porque lá vai sobrar gente, né, numa posição que o Palmeiras quer. Por sinal, ele não volta sábado, né, o Zé Rafael. Talvez o Rony, né? Zé, muito possivelmente o Rony volte já nessa partida. Se espera que ele possa voltar, é uma lesão de tornozelo, uma torção de tornozelo. O Zé Rafael é uma lesão muscular, é um pouco mais demorado para poder se resolver. E o Zé Rafael também será julgado na segunda-feira. Quer dizer, o Palmeiras está doido para ele voltar, mas pode ser que ele pegue uma suspensão, porque ele diz que o Palmeiras foi roubado no ano passado, usou esse termo, né? Naquela Copa do Brasil contra o próprio São Paulo. Então, assim, ele está se recuperando para voltar, mas, sei lá, dependendo desse julgamento, ele ainda vai esperar mais um tempo. Eu quero só aproveitar uma coisa que você falou que eu também acabo compreendendo que você está absolutamente correto. O Palmeiras não está jogando bem. Não está. Uma vitória em 5 jogos. O Palmeiras não é o Palmeiras. Ontem jogou bem. O Veiga estava fora da posição dele, né? O Veiga e a bola não foram apresentados ontem. Tem isso? Claro que tem. Um jogo tão importante para o Palmeiras, primeira perna de Copa do Brasil, quartas de final, o Veiga não viu a cor da bola. Um jogador de suma importância para o time do Palmeiras. Se ele não pega na bola, não sai jogada. Então, a minha surpresazinho é que o Veiga foi jogar aberto pela direita. E você perde a potencialidade de um cara que tem a qualidade do Veiga para trazer ele pelo lado do campo. Na minha opinião, o Palmeiras deveria ter feito um outro movimento. O Palmeiras jogou com 3 zagueiros e 2 atacantes. Tanto que o Dudu e o Endrick fizeram o primeiro tempo bom. A melhor jogada do Palmeiras, sabe qual foi? Qual? A cabeçada do Dudu no primeiro tempo. Eu achei que o Dudu fez um bom primeiro tempo também. O Veiga, só pra gente não perder essa tela, Pascoalzinho, a gente tá vendo ali. Não é que ele desapareceu do jogo, ele estava no jogo. Só que eu acho que a grande questão é que ele não